Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Shabbat Kol Hamoed, um Shabbat no meio da festa de Sukkot. Estudaremos hoje alguns textos, lembrando, que nós estamos na festa mais alegre da Torá, a última festa de outono, festa de Sukkot, festa das cabanas, dos tabernáculos, festa da colheita. Então, estudaremos vários textos hoje, começando por Êxodo 33:12, vai até 34:26, temos Haftará em Ezequiel 38:18 até o 39:16, e na Brit Hadashah, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11, dentre outros textos. Então, comecemos a leitura em Shemot 33:12. Disse Moisés a Adonai: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Queridos, podemos parar por aqui. Esta leitura nos traz muita reflexão. Primeiro, Moisés fala da presença de Adonai, aquela presença que está no meio do povo. E nós sabemos que esta festa, ou nesta festa, nós comemoramos esta presença constante conosco. Não é tabernáculo, não é simplesmente por uma ausência de teto ou um teto frágil, mas que acima dessa fragilidade estava a nuvem onde pairava a presença de Adonai. E era isso que dava segurança para o povo. O tempo todo o nosso povo permanecia confiante, Moisés permanecia confiante, exatamente por causa desta presença, a presença de Adonai. E Adonai faz questão de deixar tanto o líder Moisés, quanto todo o nosso povo tranquilo em relação a isso, pois de fato permaneceu ensinando e disciplinando o nosso povo por 40 anos. Conforme eu disse, o livro de Eclesiastes é um livro que é lido nesse período de Sukkot. Quem escreveu Eclesiastes? Todos nós sabemos que foi Salomão. Salomão escreve 3 livros: Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Eclesiastes, nessa ordem. Aliás, a ordem é o contrário, na verdade é Cantares, ou Cântico, dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. E Salomão, em toda a sua sabedoria, faz uma meditação em Eclesiastes que tem que nos chamar a atenção, porque foi uma pessoa que recebeu tudo de Deus. Inicialmente ele ora pedindo sabedoria, e essa oração impressionou até o próprio Eterno, porque ele poderia pedir qualquer coisa, se nos fosse dada a faculdade de orar diretamente, assim, face a face, para com Adonai, e que nós pudéssemos pedir qualquer coisa. O que viria primeiro ao nosso coração? O que primeiro viesse, de fato, aquilo é que estava tomando conta do nosso interior. É aquilo que está nos movendo. E o mais belo de tudo isso, que Salomão pede sabedoria com um propósito, qual seja, de julgar o nosso povo. Ele queria ser sábio, não para que ele aparecesse, para que ele fosse alguém em eminência, nada disso,
né? Ele queria sabedoria para proferir julgamentos justos. O foco dele era aplicar a Torá, aplicar a instrução do Eterno no meio do seu povo, ou seja, estava ali como um verdadeiro atalaia de Adonai, e isto agrada muito a Adonai. E nós sabemos que, nada obstante tudo isso, Salomão, no curso da vida, sobretudo se envolvendo com várias mulheres, ele acabou se desviando do caminho. E apesar disso, apesar desse desvio, ao ponto de ter praticamente 1000 mulheres, no final ele escreve o que? Em Eclesiastes 12. Abra aí, por favor, Eclesiastes 12. Isso, ele fala da vaidade, ele fala que tudo é vaidade, fala vaidade das vaidades. Quando tem um termo repetido na palavra, em qualquer lugar, na verdade isso é uma forma, é um superlativo, é para colocar aquilo com bastante evidência. Por exemplo, quando se fala santo, 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 nós estamos colocando o Eterno na mais alta santidade. Então, quando fala vaidade das vaidades, é a mesma coisa, é um grau superlativo de vaidade. Uma pessoa que experimentou de tudo, passou por tudo, teve tudo, e no final, capítulo 12, versos 13 e 14, no final ele conclui, aliás, primeiro, lá no verso primeiro, ele fala o quê? Tudo tem seu tempo, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, olha aí, superlativo de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aí ele fala, que tudo é a mesma coisa, que não há nada novo debaixo do sol ou do céu, ele fala aí das coisas materiais, ele fala da sabedoria, até da sabedoria ele diz aqui no capítulo 2, verso 12, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então ele conclui que não há nada novo, é uma repetição de comportamentos. Depois ele fala da vaidade do trabalho. No capítulo 3 ele enfatiza que há um tempo determinado, 3:1, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso é um fato que nós temos que considerar, há um tempo certo, determinado para tudo. Há tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou, de matar e de curar, de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e de rir, de prantear e de saltar de alegria. Nós estamos agora num tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E ele segue fazendo aqui as suas análises, Ele começa a dizer que, apesar de tudo que nós buscamos, nós não conhecemos o nosso tempo que está determinado. Nós sabemos que ele está determinado, mas nós não conhecemos esse tempo. E é importante que meditemos nisso, sobretudo nesse período, e é por isso que o nosso povo todo medita nesse livro de Eclesiastes durante essa festa. É exatamente para que nós façamos uma autoanálise perante o Eterno, de como estamos vivendo, se estamos buscando sabedoria, se nesse tempo nós estamos aproveitando bem esse tempo, se de fato estamos valorizando aquilo que deve ser valorizado, para ao final, lá no capítulo 12, só para adiantar aqui, nos versos 13 e 14, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo
síntese de tudo, se eu puder falar algo aqui de muito importante, isso é importante. Teme a Adonai e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, de todo ser humano. Homem aqui está no sentido de humanidade. Então, isso é dever de todo ser humano. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Lembrando, queridos, que Yeshua, quando foi confrontado pelo jovem rico, que perguntou para Yeshua o que ele deveria fazer para herdar, para entrar no reino, o que Yeshua disse? Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Uma coisa é entrar no reino, é salvação. Outra coisa é vida eterna. Vida eterna está com Yeshua, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Yeshua como teu enviado. Então, vida eterna está com Yeshua. Só Ele nos dá a vida eterna por meio do sacrifício que já foi feito. Agora, o processo de santificação, de salvação, ele é desenvolvido com base, obviamente, nas normas que o Eterno criou. Então, é por isso que Yeshua responde: queres entrar na vida, queres entrar no reino, queres herdar? Guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. E Salomão nos dá esse conselho. Então, uma pessoa que teve toda a experiência que um ser humano pode alcançar, em termos de governo, de autoridade, de sabedoria, de uso de riquezas, de mulheres, de coisas deste mundo, ele aproveitou de tudo. E aí, no final, ele conclui: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme Adonai e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Adonai há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, nada está oculto aos olhos de Adonai, do nosso Elohim, do nosso Deus. Tudo, a palavra é clara em atestar isso, Tudo está patente diante dos seus olhos. E aí, o que nós temos que pensar acerca disso é que nós vivemos na luz. É por isso que Yeshua fala tanto de luz, nos aconselha ou nos determina, vós sois a luz do mundo. Ninguém pega uma luz e esconde essa luz. Então a luz ela é feita para ficar em evidência, para iluminar outras pessoas. Esse é o nosso papel. E estando na luz, todos passam a nos conhecer. Isso é sobremodo importante. Por quê? Porque existe um reino de ordem que nós precisamos prosseguir mantendo essa ordem, sob pena desse reino se prejudicar, muitas vezes por causa de uma atitude impensada, infantil ou até mesmo irresponsável da nossa parte. E aí, queridos, uma coisa que eu amo no judaísmo é isso. O judaísmo não passa a mão na cabeça de ninguém. O judaísmo aponta, porque por causa da experiência dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, por causa dessa experiência diretamente com o nosso Deus, Ele nos coloca no nosso devido lugar. Cada um de nós somos responsáveis. No reino de Adonai não há lugar e nem espaço para irresponsáveis, pessoas que não assumem o que fazem. E nisso, o que é fantástico nisso? Eu não posso atribuir a elementos externos aquilo que me compete. Por exemplo, fala-se muito, eu já ouvi muito disso, e certamente vocês também. O inimigo, foi o inimigo.
O inimigo que fez isso, não fui eu, foi o inimigo. E aí começa a terceirizar a responsabilidade. Gente, nós aprendemos pela palavra que nós nascemos com um defeito de fábrica. Aquele defeito que foi cometido lá no Éden, né? A matriz, que é Adão e Eva, né? Aquela matriz começou a replicar ali, uma vez que eles se tornaram independentes de Deus, desobedeceram, né? Todos que vieram após nasceram com esse defeito de fábrica, que se chama, que nós conhecemos como Yetzer Hará. Agora, o que é mais belo em tudo isso é que nós temos o antídoto da Yetzer Hará, tanto pela Torá pura, quanto tão bem explicada e elucidada por Yeshua. É óbvio que a Torá, inicialmente, ela nos apresenta apresenta a norma tal qual ela é, enquanto Yeshua pega essa norma e nos mostra o verdadeiro sentido dela. E é isso que verdadeiramente importa. Não se trata de anular, abrogar, revogar absolutamente nada, mas de conhecer a vontade do legislador e nos mostrar qual é essa vontade. Os exemplos mais básicos, né, está no não matarás e no não adulterarás. O não matar não é o ato de matar, de tirar a vida apenas. Nós matamos com a língua. Falar mal de alguém, chamar o outro de louco ou qualquer outra coisa que o denigra, né, isso pode sim ser um assassinato. E hoje está na moda o assassinato de reputação. Fala-se do outro sem nenhuma responsabilidade. E aliás, o nosso direito civil já responsabiliza quem usa do direito de falar como sendo um direito de emitir opinião. Dependendo da forma como se coloca, ele pode ser responsabilizado, ou seja, tudo há limites. Agora, é maravilhoso quando Yeshua nos mostra essa vontade do legislador. Então, o não matarás não é apenas o tirar a vida em si, mas proceder de acordo com as normas. Olha, você não vai falar mal do seu irmão. Muito pelo contrário, você tem, se o irmão está fazendo algo errado, é sua responsabilidade ir até o irmão e apontar o erro. Esse é o papel ativo no reino. Então, assim, tudo isso nós somos chamados a sermos protagonistas. O que é ser protagonista? É assumir o papel principal. Eu não deixo, se tem algo para fazer, eu não vou deixar para o meu irmão fazer, eu vou fazer. Se eu estou vendo que tem alguma coisa quebrada, eu vou lá e conserto. Se está faltando alguma coisa, eu vou lá e supro. Se está acontecendo alguma coisa, eu vou e faço, eu tomo a iniciativa. É só assim que há edificação. E aí, a beleza da Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, é exatamente isso. Nos apresentar o modus operandi, como fazer. A Torá, ela nos dá as diretrizes. A Brit Hadashah nos mostra como fazer. E aí, melhor de tudo é que nós temos o modelo mais perfeito que fez e agradou ao Pai em todas as coisas, ou seja, Yeshua. Então, traduzindo tudo, pegando os mandamentos de Adonai, passando por Yeshua, que faz esse filtro e nos mostra a vontade do legislador, nós temos a oportunidade de, olhando para o seu modelo, para o seu modo de vida, nós copiarmos. E aliás, a palavra fala isso: aquele que diz que permanece nele, em Yeshua, este deve andar também assim como ele andou. Ou seja, esse é o modelo de andar nessa vida, tal qual Yeshua. É óbvio, queridos, que isso é o alvo. Nós estamos caminhando rumo a esse alvo.
Mas nós nunca podemos olvidar, esquecer de olhar para esse modelo e agirmos tal qual ele agiu. O adultério, como sendo o segundo modelo de elucidação da vontade do legislador, olha, não é só ter relação com uma mulher. Dependendo da forma que um homem olha para uma mulher e a deseja, ele pode sim cometer adultério, sem tocar na pessoa. Ou seja, Yeshua, ele trata do problema conforme a nossa natureza. Tem uma passagem que Yeshua fala assim, que ele não se iludia com as pessoas, porque ele conhecia a natureza delas. Então, uma vez que nós sabemos da nossa natureza, eu não estou falando da natureza de vocês, não, estou falando da minha natureza, da nossa natureza. Todos nós, todo ser humano que está nesta terra, ele é dotado da Yetzer Hará. A Yetzer Hará, essa inclinação para fazer o que é contrário ao eterno, é que precisa ser vencida. Mas eu disse que nós temos um antídoto. Yeshua nos dá o antídoto. Ele nos mostra o problema e ele nos ensina como arrancar esse problema. Só que aí requer assunção de responsabilidade, ou seja, a partir de agora eu assumo a responsabilidade de fazer o que é preciso ser feito, não aquilo que eu gostaria de fazer, não, mas o que é preciso ser feito, eu assumo essa responsabilidade. Pois não. João 2,24, Jesus não confiava nas pessoas, porque as conhecia e sabia o que era a natureza humana. E sabia? O que era a natureza humana. Veja bem, Yeshua não confiava nas pessoas porque ele sabia o que era a natureza humana. Isso, gente, é ter clareza do nosso papel. Porque muita gente acha que é boa demais para ser categorizada como essa passagem, por exemplo, de Yeshua. Não, essa natureza não se aplica a mim, eu não sou assim. Lê do engano. É assim, todos são. Todos somos. Sem dúvida, uma pessoa que fala isso, ela está muito longe ainda de ter o Ruach HaKodesh. Gente, o que é chamado aí de Espírito Santo, no meio religioso como um todo, na verdade é Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. E o Espírito do Santo, ele nos é dado com uma finalidade. Só existe uma finalidade precípua, o resto é reflexo. Mas a principal está lá em Ezequiel 36:26. Eu porei em vós o meu Ruach, o meu Espírito, para que andeis em obediência aos meus estatutos, ordenanças e mandamentos. Ponto final. Então, o Eterno nos dá uma parcela do Espírito dele para que nós possamos progredir na caminhada. E nós, no meio desta festa, temos o privilégio de meditar nessas coisas e de clamar ao Eterno para que ele nos conceda o Ruach dele. Porque só esse Espírito, o Espírito do Eterno, é que nos convence, conforme a palavra também atesta. O Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estamos cheios de Adonai, mediante o Espírito dele, nós temos convicção de pecado. Nós olhamos para nós e é como se buscássemos um buraco para enfiar a cabeça, porque de fato não somos dignos. Mas o Eterno, na sua infinita misericórdia, nos dá chances e mais chances de fazermos techuvá. Vimos aqui hoje um exemplo prático de aplicação da palavra e os seus efeitos. Uma coisa eu sei:
Do Eterno não se zomba. E nós sabemos, queridos, que dentre os pecados, ou dentre os atos pecaminosos, existe um grande pecado. É esse pecado que tem que ser arrancado, que é o pecado da independência. Esse pecado, aliás, esse é o pecado. O resto são atos pecaminosos. A origem de tudo é a independência. Hoje falávamos na mesa do café sobre a guerra que está hoje no entorno do nosso povo. Porque, qual é a razão dessa guerra? A origem dessa guerra é independência. Alguém que agiu ao arrepio da orientação, da instrução de Adonai e agiu por conta própria. Olha o resultado disso. E o Eterno, tão logo isso ocorreu, o Eterno já disse quais seriam as consequências. Foi predito. Então não é nenhuma novidade para nós. E nós sabemos que esta guerra só terá fim no fim de todas as coisas. Isso está na palavra e não há nada que possamos fazer que modificará isso. É claro que isso não nos isenta de orar pelo nosso povo, de clamar ao Eterno para que tenha misericórdia e que o nosso povo seja vitorioso, não no aspecto bélico, mas também no aspecto espiritual. Que o nosso povo reconheça o Mashiach que foi enviado e que o nosso povo faça a verdadeira techuvá. E aí sim vença a verdadeira guerra, que é a guerra contra a nossa Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal. Então, o maior inimigo nosso chama-se Yetzer Hara. Muitos falam de Hassatã. Foi o diabo, e é isso e aquilo, e começa. Isso é terceirização da culpa, como eu já disse. O diabo, ele tem um papel de exatamente nos testar. Num embate entre o nosso espírito e a nossa carne, diga-se a Yetzer Hara, ele está ali para saber como vamos proceder. E aí apontar, nos acusar, se eventualmente nós sucumbirmos. Tem o jeito certo de fazer, mas nós deixamos o certo e fazemos o errado. E aí sim ele age dentro dessa brecha. Então, queridos, temer a Deus, temer a Adonai e guardar os seus mandamentos. E hoje, interessante, que a meditação que eu fazia mais cedo no Provérbios, no dia Provérbios 19, no verso 23 está assim: o temor de Adonai encaminha para a vida. Olha aí. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Provérbios do dia, gente. Meditação do dia de Provérbios 19 e 23. O temor de Adonai encaminha para a vida. Aquele que o tem, ou seja, aquele que tem temor, ficará satisfeito. E aquele que tem temor, mal nenhum o visitará. Mal nenhum visitará. Gente, tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de ruim conosco, a culpa é nossa. Por 4 gerações. E ela pega os aspectos desde os mínimos aos máximos. A palavra é muito clara nesse sentido. O Eterno diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E aí muita gente fala assim: mas espera aí, eu não estou comendo o melhor dessa terra, o que está acontecendo? Bom, é uma boa pergunta. O que está acontecendo? É o momento de fazer uma autoanálise. O temor de Adonai encaminha para a vida. Aquele que o tem fica satisfeito e mal nenhum visitará. Está acontecendo isso e isso comigo, ou na minha casa, ou na minha família e tal. Boa pergunta, o que está acontecendo? Gente, a promessa é de prosperidade.
E eu não estou falando apenas de prosperidade financeira. Abarca a prosperidade financeira? Sim, abarca. Mas antes dela tem shalom, que é paz, harmonia, serenidade. E aí podemos elencar todos os frutos do Espírito, né? Bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Podemos elencar todos eles. Pode ser na saúde, pode ser na família. Todas as áreas. Abarca todas as áreas. Prosperidade. Prosperidade bíblica tem a ver com as palavras do nosso mestre. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas espera aí, o viver, eu já vivo. O que é viver abundantemente? Gente, viver abundantemente é literalmente gozar daquilo que o Eterno nos proporciona. Desfrutar daquilo que o Eterno nos dá. Esta festa tem muito disso, festa das colheitas. Para se colher alguma coisa, pressupõe o quê? Plantio. Pressupõe um plantio. Ninguém pode pretender colher algo que não plantou. Ou, se plantou abacate, pretender colher maçã. Não tem jeito. Colheremos aquilo que plantamos. Então, essa é a festa das colheitas. O que plantamos durante esse último ano? Chegamos agora no momento de colher. O que plantamos? Agora é o momento de medir a nossa prosperidade em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E é isso que Yeshua nos mostra. Ele veio para que tenhamos vida em abundância. Como que temos uma vida em abundância? Primeiro, tratando conosco a raiz da nossa desobediência. Que a raiz é: eu não vim para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se nós somos discípulos dele, e não há uma outra forma de nós chegarmos ao Pai, se nós não formos discípulos dele, ou seja, ninguém pode pretender dar um salto, da vida pura para o eterno, sem passar por Yeshua. Ninguém pode pretender fazer isso. Então, para que nós atinjamos o padrão que Yeshua nos mostra, nós temos que passar por ele, e nós temos que segui-lo. Ser discípulo de alguém é imitar o comportamento dele. Por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou o cara. É isso que ele diz? Não. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Yeshua. Ou seja, eu estou dando seguimento à ordem. Eu estou cumprindo a minha parte. Então, eu estou ensinando para vocês: me imitem, porque eu estou imitando o meu mestre. Assim tem que ser. E ninguém, volto a dizer, ninguém chegará ao reino per salto. Ou seja, não adianta tentar pular de paraquedas, que não há como fazer isso. Hoje foi falado aqui a questão de obedecer os mandamentos. Nós precisamos fazer isso, mas com a kavaná, com a intenção correta. Muito mais do que cumprir algo, é como esse algo está sendo cumprido. Eu estou aqui por uma obrigação, ou eu estou aqui com a intenção verdadeira? A minha kavaná, a minha motivação é a motivação correta? Ok, o padrão é esse, está correto. Agora, eu estou aqui por uma obrigação para agradar A ou B, para meu pai, minha mãe, minha esposa, marido, filho, enfim, qualquer outra motivação que não seja
agradar ao Eterno, né, não nos trará o benefício de estarmos aqui. Aquilo que o Eterno separou, reservou para cada um de nós. Então, Yeshua ele nos dá essa promessa: olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o que Salomão falou aqui, de que o resumo de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, Yeshua faz a mesma coisa. Depender do Pai. Ter temor do Pai é depender dele, é andar rigorosamente de acordo com as instruções dele. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, né, e a pessoa falava assim: mas eu não concordo com um Deus que pune. Vocês falam tanto que ele é misericordioso, bondoso, compassivo, longânimo, como pode ele nos punir? É uma coisa. Como assim, né? Como assim? A pessoa desobedece às normas, às instruções e não quer nenhuma punição. Só tem uma finalidade essa punição, é de nos trazer, levar de volta para ele. Agora, o mais interessante de tudo isso, que não é, veja bem, pela própria palavra do Eterno, o Eterno diz assim: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida. Se a pessoa, ela opta, ela escolhe a maldição, é o Eterno que está punindo? Então é aí que está. Né? O Eterno não pune, ele não está punindo nesse caso. A única... quando o Eterno age aqui, gente, quando ele age com os filhos. Com os filhos, ele não pune, ele disciplina, é diferente. É o que nós falamos com os pais aí, em relação aos filhos. Não se trata de espancar, né? Trata-se de disciplinar, existe uma disciplina. Então tem um modo certo de agir com os filhos, para que eles sejam disciplinados. Agora, não é fazer de qualquer modo, não é fazer do meu modo, não é fazer do modo de fulano ou de beltrano, não. É no padrão já pré-estabelecido pelo Eterno. Então, cumprir tudo isso é que nos dá a vida, né? Ou seja, ter uma vida abundante é perfeitamente possível. Aliás, não é possível, é provável. Yeshua nos garante isso, né? Ele fala que ele veio para isso. E aí, queridos, eu separei no mínimo 50 textos aqui que corrobora, que ratifica, que fortalece esses argumentos. E aí, muito interessante, porque esses versos, todos eles pegam todos os aspectos da nossa vida, incluindo a vida financeira. Incluindo a vida financeira. Então, é uma sucessão de bênçãos, né? Quando o Eterno diz que se nós obedecermos, se diligentemente obedecerdes, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E o contrário também é verdadeiro, mas quem opta pelo contrário, escolheu também o resultado do contrário. Não é? A mesma palavra que diz, né, se diligentemente obedeceres, todas essas bênçãos virão e te alcançarão, fala lá que se a pessoa escolher desobedecer, né, todas as maldições decorrentes dessa desobediência também viriam e alcançariam. Só que aí é muito comum no meio religioso como um todo, a pessoa começar a querer afastar algo que ela própria deu causa. E aí eu vi um outro ensino essa semana que fala sobre isso, né? Cuidado com intervenções e até mesmo orações em situações de manifesta rebelião. Cuidado. Porque se é filho, o Eterno pode estar disciplinando.
E se está disciplinando, então esse é o momento de deixar o Eterno agir. E se não é filho, é o momento que nós falamos agora, é o momento da colheita. Está colhendo algo que plantou. Então também nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo para que nós nos omitamos do nosso dever, não é isso. É só uma questão de discernimento. E o Eterno nos dá a todos discernimento. Uma situação que se nos apresenta, nós olhamos para ela e discernimos essa situação. E aí vamos depender do Eterno. Eterno, como eu devo agir nesta situação? Então, queridos, o tempo é escasso demais para ler todos os textos. Podem me cobrar aí no próximo encontro, no encontro semanal, que tem aqui pelo menos uns 100 textos para serem lidos, que vão confirmar todas essas palavras de hoje. Lembrando que todos estão associados ao temor de Adonai e à obediência aos seus mandamentos. Então, é isso que tem que permanecer no nosso coração. Mais uma vez, temos uma oportunidade em plena festa de Sukkot, em plena festa das colheitas, das cabanas, tabernáculos, sabendo principalmente que essa festa foi instituída por causa da presença do Eterno no meio do seu povo, no nosso meio. Betorram é o Eterno em nós, vivendo em nós. Estamos comemorando esta dependência do Eterno quando nós olhamos para a precariedade das nossas cabanas, aquelas folhas ali que sempre tem que ser ramos naturais, nos mostra essa precariedade, mas apesar disso, nós sabemos que quem nos sustenta é o Eterno, e Ele está conosco. Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite, que cada um possa buscar aí a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido dessa festa de Sukkot, e receber dele, do Eterno, todas as bênçãos decorrentes dessa obediência. Shabbat Shalom a todos.